Fala família da Só Futebol, firmeza? Família, tô aqui hoje pra gente falar de mais um dia de muitas zebras, né? Muitos resultados inesperados aí na Copa do Mundo. Mas antes, alguns de vocês me pediram para que eu falasse do Brasil sem Neymar, né? Da seleção brasileira sem o Ney. E, cara, não há dúvidas que assim, é uma perda inestimável, né? O fato do Neymar não poder atuar nessa partida contra a Suíça e agora contra o Camarões também. Provavelmente ele não atuará ainda nas oitavas de final. Né? Então, é a nossa maior liderança técnica e, enfim, mesmo eu achando que hoje em dia, tecnicamente o Brasil não depende tanto dele quanto já dependeu, né? Em 18 e em 14 também ele era imprescindível, creio eu, para a seleção. E durante metade desse ciclo também ele era a nossa maior esperança, né? Na Copa do Mundo, continua sendo. Eu acho que, apesar da gente ter um elenco e um time muito homogêneo, né? Um conjunto muito bom, ele ainda é a cereja do bolo, sabe? A gente vê o desempenho do Brasil contra a Sérvia com ele em campo. Eu vi um pouco mais de liberdade ali pro Vini Júnior, pro Paquetá até que jogou um pouco mais recuado, mas fazia mais filtrações, né? E o Ney, ele é um jogador de quebrar linhas, né? Ele desmonta a defesa do adversário, seja com passe ou com um drible ali, com um lance mais irreverente. Então, ele ainda é a cereja do bolo dessa seleção. Eu vejo que os meninos, ali o Vini Júnior, o Rafinha, Anthony, os jogadores de frente ali, principalmente, eles têm ele como referência, né? Também porque muitos deles ali passaram pela adolescência, ali fizeram a base nos seus clubes, vendo o Neymar brilhar, né? Tanto no Santos quanto no Barcelona e agora no final ali da adolescência deles no PSG. Então assim, o Neymar ele é imprescindível ainda. Apesar de tecnicamente o Brasil ter soluções hoje sem ele, né? Uma delas é o Rodrigo. Eu acho que é o que mais se assemelha de característica, né, ao jogo do Neymar, apesar de não ser, né, o Neymar, é o que mais se assemelha ali, tecnicamente falando. Mas quando o Neymar está em campo, os holofotes de todo mundo, né, mas principalmente dos adversários, são voltados a ele. Quando ele pega a bola, no mínimo, tem sempre dois jogadores em cima dele. E isso é preponderante para que o Vini apareça, Paquetá, o Rodrigo eventualmente, o próprio Anthony, o Rafinha. Então, assim, isso o Neymar uma peça fundamental para o jogo da seleção ser mais fluido, né? E, enfim, eu tô me limitando aqui a comentar campo e bola, tá? Porque assim, a gente viu muitas coisas ruins aí, né? Muita gente comemorando, brasileiros, até da imprensa, né? Comemorando a lesão do Neymar. Então, assim, isso daí pra mim não tem lógica. Eu acho que, primeiro que eu torço pra seleção, sabe? E assim, eu acho que até pode ficar claro aí pra vocês, mas eu sou um fã do Neymar. Não só como jogador, eu acho que como pessoa também sou muito fã dele. Não, talvez eu não seja de acordo com todas as atitudes e tudo mais dele, mas assim, eu não sou ninguém para ajudar ele. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Não sei como eu agiria no lugar dele.
Ainda mais com todo mundo toda hora procurando coisas extra-campos para falarem dele, né? Então assim, eu não. Porque se você se limitar a campo e bola, vai ser muito difícil você criticar o Neymar. Entendeu? Quando você fala do jogo em si, não tem como criticar ele, basicamente. Contra a Sérvia, talvez ele não tenha sido o principal jogador do time, mas você vai falar que enquanto ele esteve em campo, ele jogou mal? Eu não consigo ver ele jogando mal. Até porque ele não foi um jogador que foi protagonista de nenhum dos dois gols. Mas a jogada inicia com ele. Dos dois gols, se vocês repararem. O primeiro gol do Richarlison, ele quebra a linha, quebra a segunda linha de defesa da Sérvia. A bola, ele vê que o Vini tá melhor posicionado, ele deixa. A bola pro Vini, o Vini chuta. E a bola sobe pro Richarlison. No segundo gol, ele inicia a jogada no meio. A jogada vai até o Vini, que dá um passe de trivela sensacional. E o Richarlison faz aquele golaço. Então, assim, quando você fala do jogo, é difícil você falar que o Neymar não fez alguma partida que não seja minimamente regular, né? Pro nível dele, pro nível de outros jogadores, são boas partidas, né? Quando ele faz uma partida onde ele não brilha com gol ou com passe, é uma partida regular para ele, né? Reitero aqui. Então é isso. Eu acho que tá, o Neymar é um ser humano que, né, falando como ser humano agora, ele é um cara que erra e acerta, como todo mundo, só que os acertos dele pra mim são bem maiores que os erros também, se você brigar em projetos sociais e tudo mais, enfim. Eu não vou me alongar muito sobre isso. Mas o Brasil tem soluções para jogar sem ele, eu acho que tem como competir ainda, e tá mostrando isso, né? O time amanhã vai ser um time reserva. Mas muitas seleções que são tidas como favoritas não tem tanta peça de reposição como o Brasil tem, né? E outra coisa que eu gostaria de observar aqui é que o Daniel Alves vai jogar amanhã como titular. Isso é muito bom, eu acho que né, uma hora você vai ter que colocar o Daniel mesmo. Então, que seja contra Camarões, a gente vai ver se ele tem condições plenas de jogo, né? Eu falo mais de questão física, tá? Eu não acho que tecnicamente o Daniel é melhor que o Danilo, até tecnicamente falando, né? Com a bola no pé, ele é incrível, quero ver se ele vai aguentar o ritmo da partida, enfim, porque teríamos jogos difíceis aí pela frente. Bom, e é isso. Agora vamos falar dos jogos de hoje. Vamos começar aqui por Croácia e Bélgica. E a Bélgica caiu na primeira fase, hein, gente? A Croácia, pra mim, apesar de não ter tido mais posse de bola, ter finalizado menos, fez um jogo melhor que a Bélgica, na minha visão. E assim, não saiu vencedora do jogo porque faltou aquele polimento na hora de finalizar, né? Eu acho que assim, a Bélgica, apesar de ter jogado melhor do que jogou contra o Canadá e contra o Marrocos, não foi suficiente. Mais uma vez o De Bruyne não teve uma partida a nível De Bruyne, né? E eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que o De Bruyne, ele não conseguiu render, principalmente agora na Copa do Mundo, com a camisa da Bélgica, porque o entorno dele não é o mesmo entorno do City, né? No City você tem jogadores da mesma prateleira que ele ali no elenco. Na Bélgica você tem também, mas em menos quantidade e jogadores mais envelhecidos, né? Mas no final de ciclo ali, até de seleção. Então, o time não corre muito. O time da Bélgica não consegue aguentar totalmente o ritmo da partida. Eles têm que ficar com a bola para tentar fazer com que os seus jogadores se desgastem menos e consigam
da dinâmica, né, do jogo que o De Bruyne precisa para ser aquele De Bruyne que a gente tanto vê no City. Por outro lado, eu também critiquei um pouco a morte física da seleção da Croácia nos vídeos aqui que eu falei dos jogos da Croácia, mas eu vou te falar que nesse jogo me surpreendeu a capacidade de movimentação desse meio de campo. A técnica nem se fala, né? E principalmente o Modric. É impressionante, né? Contra Marrocos, apesar de ter sido 0-0, o Modric era o jogador que mais se movimentava já. E nesse jogo não foi diferente. O Modric, no final da partida, ele estava indo buscar a bola lá na grande área da defesa da Croácia. Ele estava salvando bola lá, tentando botar a bola no chão, a Croácia sair jogando. Então, assim, muita capacidade física do Modric, e isso me surpreende. Se eu não me engano, ele já tem por volta dos seus 35 anos também. Então, excepcional, assim, a vontade e a volúpia dele na partida. A gente já não viu isso muito da parte da Bélgica. O Mertens no primeiro tempo, bem disperso, bem alheio à partida. Né? Teve uma bola que ele poderia ter ido num pé de ferro dentro da grande área da Croácia. E ele tira o pé, ele perdeu uma chance também, onde o De Bruyne inicia uma bola para ele. Enfim, muito dispersa, de uma maneira geral, o time da Bélgica. Quando o Lukaku entra no primeiro tempo também acontece aquilo que a gente fala do imponderável no futebol, né? O Lukaku perde duas chances ali. Uma bola já tinha saído, né? Mas perde uma chance, pelo menos, muito clara, onde ele acerta a trave com o gol vazio. E o Lukaku de outra hora não perderia esse tipo de chance. Então, a Bélgica pagou, principalmente pelo jogo que fez contra o Marrocos, né? Onde deu muito espaço e cedeu a vitória ao Marrocos. E isso foi muito prejudicial aí para a campanha da Bélgica na Copa do Mundo. Vamos falar agora do outro jogo? Do mesmo grupo, o grupo F, Canadá e Marrocos. Marrocos vence o jogo, né? Contra o Canadá por 2-1. E assim, o resultado que eu esperava já. Eu acho que o time no Canadá, eu gosto muito, tá, do time do Canadá. Mas, por exemplo, nessa partida mesmo, o Canadá não conseguiu dar nenhum chute no gol. Eu acho que falta para o Canadá acreditar mais no seu potencial enquanto equipe. Eu acho que o Canadá tem muita qualidade com a bola, os jogadores se movimentam muito bem. Gostei muito do Eustáquio, o Davis a gente já conhece, né? Tem o Osório também, enfim, tem jogadores ali, o David, né, que joga no Mônaco. Tem jogadores de muita capacidade técnica e mobilidade também. Só que é um time debutante, né, em Copa do Mundo, fez seu primeiro gol, né, contra a Croácia numa Copa. Então, assim, é um time que participou dessa Copa para sentir o que é uma Copa do Mundo, né? Acho que agora eles têm exata noção disso. E na próxima Copa, que será disputada também lá no Canadá, né? Vai ser um compilado aí de sedes, México, Estados Unidos e Canadá. E eu acho que o Canadá vai ter um desempenho melhor. Não sei, né? Não dá para falar em classificação, porque faltam 4 anos aí, um ciclo inteiro. Mas foi um belo teste. E Marrocos, por outro lado, se superando, né? E conseguindo aí terminar com a primeira posição do grupo, que acabou sendo ingrata, né? Para Marrocos, e a gente já fala disso daqui a pouco. E Marrocos é aquele jogo do contra-ataque, enfim, e jogada em velocidade. E o primeiro gol sai numa falha individual lá do goleiro do Canadá, né? O Ziyech faz o gol praticamente no meio de campo. E o segundo gol é do Nice. Então, e o gol do Canadá foi marcado contra. Então, é isso. Marrocos, com muito mérito, termina em primeiro lugar do grupo. E
vai ter aí a Espanha como adversário, né? Vamos falar agora do outro jogo, que foi Japão e Espanha. E surpreendente, na minha opinião, esse jogo. Tipo, eu esperava mais da Espanha. A Espanha sai na frente. Não dá pra dizer que a Espanha teve a mesma atitude que a França teve ontem. Mas foi a atitude também de um certo pensamento que a Espanha iria sair com o resultado positivo, independente da intensidade que eles colocariam na partida. Fez o primeiro gol ali com o Morata de cabeça. A defesa do Japão não é uma defesa muito alta, então o Morata se aproveitou disso. O Luiz Henrique, na minha opinião, estrategicamente, ele montou um time muito bem, e, assim como montou também muito bem contra a Alemanha, contra a Costa Rica, nem se fala, né? Então, assim, o Luiz Henrique ele montou muito bem. Os times eu acho que faltou intensidade de jogadores mesmo, e mais interesse pela partida. E ali no segundo tempo, o Japão começa uma reação muito parecida com a que teve contra o jogo da Alemanha, né? O Doan faz um gol de fora da área, onde o goleiro da Espanha falha, e isso não sou só eu que estou dizendo, eu busquei estava vendo alguns bastidores aqui da transmissão do Sport TV e o BBC, né, na transmissão, fala que perguntou ao Casillas o que ele achou do gol e ele fala que o goleiro mesmo, o Nai, né, falhou no gol. Então, quem sou eu para questionar o Casillas, né? Então o Nai falha, sai o gol primeiro gol do Japão. E o segundo gol, cara, é muito a cara dessa equipe japonesa, de acreditar em toda a bola, até o final, né? O Kamada salva uma bola que parecia ter saído pela linha de fundo. E o jogador do Japão, tá ali o centroavante, agora me fugiu o nome, faz o segundo gol e volta números finais na partida, onde a Espanha finalizou 12 vezes, acertou 5 chutes no alvo. O Japão finalizou metade disso, mas acertou 3 chutes no alvo, com 2 resultando em gol, né? Então a efetividade dessa equipe, a disciplina tática, né? A maneira de encarar a partida até o final do Japão deu a ele a vitória e o primeiro lugar do grupo também. Então, olha que impressionante. Todo mundo apostando aí numa possível quarta de final com Brasil e Espanha. E se o Brasil continuar nessa tocada, e a gente espera que continue até o final, poderá ser Brasil e Japão. Olha que loucura. Claro que o Japão também terá que passar pela Croácia nas oitavas, né? Mas vamos ver como vai se desenrolar nessa Copa do Mundo das Zebras. Vamos falar agora do último jogo dessa tarde de quinta-feira, que foi Costa Rica e Alemanha. A Alemanha saiu na frente, né, com um gol ali do Gnabry, e dali por diante a Alemanha muito morosa na partida, parecia tentar controlar, passar uma sensação de controle da partida que não tinha, né? E ali perde o controle. A Costa Rica chega ao gol e aos 2 gols, né? Uma falha terrível ali da defesa da Espanha. A Espanha reage, consegue a vitória com 2 gols dos Havertz ali no segundo tempo. E, enfim, a Alemanha não, apesar de ter tido muito domínio, assim, de posse de bola, 32 finalizações, 11 em direção ao gol, 4 gols marcados, perdeu a classificação, principalmente pelo jogo que fez contra o Japão, né? Que foi nessa mesma toada do jogo de hoje, uma sensação de controle que a Alemanha não tinha e muita morosidade na troca de passes, aquela coisa de também, a gente vai se classificar com a hierarquia,
com o peso da camisa. E futebol hoje em dia é globalizado. Tem, né? O futebol, ele tá universal. Todo mundo sabe se defender, todo mundo sabe atacar. A gente já conversou isso em alguns vídeos atrás, então assim, a Costa Rica chegou a virar a partida nesse jogo. E a Alemanha depois, né, fez o virou. Mas em algum momento, nesse grupo, tava dando Japão e Costa Rica como classificados. Olha que loucura! As duas maiores seleções do grupo estavam caindo. Ou seja, não existe a hierarquia, eu acredito ainda nela. Eu acho que ela existe ainda, acredito que ela exista sim. Mas se você não desempenhar tudo aquilo que a tradição da sua equipe representa, você não vai ganhar só com nome, só com as 4 estrelas no peito lá que a Alemanha tem e há uma estrela que a Espanha tem, né? Esse grupo demonstrou isso. Ontem a gente viu esse exemplo também, antes de ontem também, então, ou seja, futebol está globalizado, né? Não tem mais segregação, esportivamente falando. E é isso. A Alemanha fica pelo caminho, não, isso é muito bom para o Brasil, porque assim, ninguém pode alcançar o Brasil nesta edição de Copa do Mundo. A gente espera que o Brasil conquiste mais essa, né? Mas caso isso não aconteça, ninguém será pentacampeão, porque a Itália nem se classificou e a Alemanha sai consecutivamente, né? Em 2018 foi assim, agora duas Copas seguidas que a Alemanha não passa da fase de grupos. Ou seja, talvez a gente tenha botado tanta zica aí na Alemanha depois de 7-1, né? Que eles não conseguiram demonstrar tudo aquilo que a gente achou que essa geração poderia. Eu acredito que talvez pelo jogo envolvente, tanto da Alemanha quanto da Bélgica, durante a geração, a Bélgica em 18 conseguiu um resultado interessante, né? Eu acho que os belgas em si, eles têm que ter muito orgulho e, enfim, tem empolgação mesmo com essa seleção, mas o resto do mundo eu acho que valorizou muito tanto a equipe da Bélgica quanto a equipe da Alemanha. Criamos uma expectativa que talvez tenha sido alta demais. Bom, família, é isso. Tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, mas ele vai aparecer aqui na descrição também. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, assistam até o final. Ficou muito grande, mas assim, vocês me pediram pra me falar da seleção brasileira também, né? Eu ia deixar pra falar só ontem, mas atendendo a pedidos. Então assistam até o final que é muito importante, tá bom? Eu sempre me dedico ao máximo para tentar trazer tudo que vocês me questionam e me pedem, então é muito importante que vocês fiquem aí, dê o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal e continuem comentando e pedindo que, dentro da medida do possível, eu vou estar fazendo. Valeu!